Estamos de volta aqui com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para vocês que chegaram aí agora, estamos hoje com a doutora Kathleen Dias, que é ginecologista e obstetra também, e ultrassonografista. A mulher é muito chique, gente. E estamos tratando aqui sobre gestação de alto risco. Nós já falamos aí um pouquinho, ela já explicou aqui o que é essa gestação de alto risco no primeiro bloco. E a gente vai continuar nosso bate-papo aí com ela, não é isso, doutora Regiane? Isso mesmo. E para começarmos o segundo rol de perguntas, tem uma pergunta bem interessante aqui, doutora, que é assim: tive pré-eclâmpsia na gestação anterior, estou agora na segunda gravidez, eu sou de alto risco? Sim. Quem estava acompanhando já desde o outro bloco, lembra que eu no início falei que um dos fatores que acendia as nossas luzinhas lá era o que tinha acontecido na gestação anterior. Então, você ter tido pré-eclâmpsia na gestação anterior, isso faz com que essa gestação tenha esse... Não significa que você vai ter pré-eclâmpsia nessa gestação, tá? Vamos com calma. Mas que você tem um fator de risco e que a sua luzinha lá talvez não acenda a sua vermelha, mas a amarelinha para você ficar de olho, sim, você tem mais chance de ter, sim, a pré-eclâmpsia nessa gestação. Doutora, se eu tive, vamos dizer aqui, né? A gente está aqui em suposições. Eu tive um parto prematuro. Meu primeiro parto foi prematuro. Isso quer dizer que todos os meus partos vão ser prematuros, ou o próximo parto vai ser prematuro? Tá aí, uma boa pergunta. Sim e não, tá? Depende. Por que foi o seu parto prematuro? Tá? Qual foi a causa que você teve esse parto prematuro? Esse parto prematuro foi porque você teve uma infecção urinária? Se foi porque você teve uma infecção urinária, essa infecção urinária foi a única ou você tem esse antecedente de ter infecções urinárias de repetição? Então, se foi uma infecção urinária, nessa gestação nós vamos tratar essa infecção urinária para que diminua esse risco do teu parto prematuro. Não, eu tive parto prematuro, tem uma coisa chamada incompetência istmo-cervical, que é quando o colo do útero que está ali, que o bebê começa a pesar em cima dele e ele começa a abrir, e isso traduz em partos prematuros, e às vezes partos prematuros muito prematuros, tipo 20 e poucas semanas. Então, assim, você tem o risco de acontecer isso toda vez que você tiver a gestação. E aí a gente tem algumas técnicas que você tem que fazer, às vezes você dá um pontinho no colo. Então, assim, você ter o antecedente de parto prematuro, tem sim. Mas o importante aqui é você saber por que foi esse parto prematuro, para que a gente possa tentar diminuir esses riscos e tentar, ou seja, dependendo da causa, a gente tentar tratar essa causa para que você não tenha parto prematuro de novo. Mas sim, num momento geral, assim, de uma maneira geral, sim, um antecedente de parto prematuro é risco. Então, assim, na verdade, fica claro aqui que é preciso conhecer a causa do parto prematuro, né? Para que possa, sei lá, intervir, ver o que pode fazer, é isso? É isso. Por exemplo, outro exemplo de parto prematuro seria a pré-eclâmpsia, né? Então, a pré-eclâmpsia muito cedo, acaba tendo que o neném nascer mais cedo por complicações da pré-eclâmpsia. Então, a outra gestação eu vou cuidar da pré-eclâmpsia para a gente não ter esse parto prematuro. Mas, em termos gerais, a gente precisa conhecer a causa do parto prematuro, sim, para poder diminuir esse risco. Muito interessante, né? E, doutor, e assim, uma pergunta também que é frequente, né? Aqui, a mulher teve um sangramento com 2 meses. E ela já está agora com 6 meses. Ela ainda continua de alto risco? Essa é uma pergunta interessante e que tem muita confusão nessa pergunta, porque muito medo, né? A gente, quando está grávida, a gente tem aquele medo de perder o neném. Então, o sangramento no primeiro trimestre, que é logo de iniciozinho, ele gera muita ansiedade por causa do aborto, né? Então, assim, também vou falar a mesma coisa, também depende. Depende da causa desse sangramento, tá? Se esse sangramento, existem sangramentos fisiológicos de primeiro trimestre e existem sangramentos de descolamento, de ameaça de aborto. Então, se a gente
ultrapassa o primeiro trimestre e esse sangramento, essa causa desse sangramento foi resolvida, não, ela pode voltar ao baixo risco. Tá? Agora, se esse sangramento foi porque a placenta está se implantando baixo, ou você tem alguma outra patologia para esse sangramento, aí ela vai continuar no alto risco. Mas a grande maioria das gestações de sangramento de primeiro trimestre, eles são resolvidos no primeiro trimestre e com 6 meses, 7 meses, você já pode voltar para o baixo risco, tranquilo, e terminar a sua gestação como deveria ser. Doutor, e a pergunta que não quer calar, né? O que eu posso fazer para ter uma gestação descomplicada, uma gestação tranquila, uma gestação sem complicações? O que pode ser feito para isso? Vou contar uma coisa que hoje eu escutei no consultório, que uma gestante chegou para mim e falou assim: doutora, eu preciso ser uma gestante fitness. É isso daí. Vou traduzir para vocês entenderem mais ou menos o que ela quis dizer com isso. Como a gente falou logo no início de fatores de risco, então é uma boa alimentação, né? Aumentar a ingesta de frutas, verduras, diminuir os açúcares, os carboidratos que a gente sabe que eles vão acabar se transformando em açúcar, tentar diminuir todo aquele fast food, aquele monte de porcarias que a gente gosta, né? Porque vão falar que aquilo ali é gostoso, mas saudável não é nada saudável. Então, vocês iriam alimentação, basicamente a alimentação, exercício físico. Eu estou grávida, a grávida não faz exercício físico. Não, está tudo errado. Grávida faz tudo de exercício físico ela pode fazer. Então, pode fazer caminhada, pode fazer musculação, pode fazer natação. Se eu danço antes de engravidar, eu posso continuar dançando. Claro, gente, todos esses exercícios, eles são adaptados à gestação. Mas ela pode continuar fazendo os exercícios. Hidroginástica, pode não, ela deve fazer exercício físico. A gente diz que a grávida ela precisa se movimentar, tá? Até porque sem contar da diabetes, da pré-eclâmpsia, que a gente precisa e a gente recomenda que faça exercício físico, existe também aquelas dores que a gente tem na coluna, que são por causa de centro de gravidade, a barriga pesa, aquelas dores nas pernas, inchaço, edema, isso vai melhorar, assim, 100% com exercício físico. Então, o que eu posso fazer para diminuir em termos gerais, sem falar de nenhuma patologia específica? Exercício físico, uma boa alimentação, eu acho que é a base para a gente conseguir levar uma gestação mais saudável. E eu acredito assim, tudo muito bem acompanhado, né, doutora? Com certeza. Igual não dá para não dá para ser acompanhado pelo Google, não, viu? Uhum. Tem que ser acompanhado por profissionais, uma boa orientação. Doutora, veio uma pergunta aqui muito interessante por uma espectadora, né? Ela até colocou o nome dela aqui. Eu posso falar esse nome, né? Maria Eduarda. Ela perguntou assim: tive pré-eclâmpsia com 8 meses de gestação, onde minha bebê faleceu ainda dentro da minha barriga. Isso já fez 3 meses. Quero engravidar daqui a 2 meses. Posso? Bem interessante essa. Cadê? Tem ajuda dos universitários? Bom, ela teve uma gestação que teve um fim assim bastante triste, né? Vai depender assim um pouquinho. O ideal é que a gente aguarde um pouquinho mais do que 5 meses, né? Porque ela já teve há 3 meses, ela quer esperar mais 2. Que a gente aguarde um pouquinho mais do que isso. A gente pede que o intervalo entre as gestações seja de 2 anos, pelo menos. Mas aqui eu precisaria saber de uma outra coisa. O final dessa gestação, ela teve que fazer uma cesárea ou foi um parto normal? Né? É interessante essa informação mesmo e não está aqui, né? Porque assim, a cesárea, sim, ela precisaria realmente esperar mais tempo, porque aí a gente tem a recuperação, a cicatrização do útero, né, para ela diminuir o risco de outras complicações na próxima gestação. Mas se for um parto normal, se ela acabou tendo um parto normal,
eu acho que 5 meses ainda é um pouquinho cedo. Ela precisa terminar de recuperar. Os hormônios dela ainda estão da gestação ainda muito, muito turbulentos, ainda estão altos. Precisa diminuir um pouquinho. Eu acho que espera um pouquinho. E aí eu sei que o luto é grande, mas tem um pouquinho mais de calma. Espera aí pelo menos 1 ano, se for um parto normal, para você engravidar de novo. Eu acredito assim, até para diminuir as complicações, né? Possíveis complicações. A gente agora há pouco estava falando sobre o que evitar, né? Sobre essas questões de complicar a gestação, né? Mas eu até entendo o lado um pouquinho dela, porque ela teve um luto, né? Então, assim, a vontade de engravidar de novo ainda está ali dentro dela. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Mas eu acho que precisaria voltar a ter uma saúde dela como mulher para ela poder gestar de novo uma criança e uma gestação saudável. Doutora, tem uma pergunta aqui, é a seguinte: existem exames que podem identificar complicações na gravidez? O que devo prestar atenção? Quais são os sinais de alerta? Então, a pergunta, no geral, é a seguinte: existem exames que podem identificar essas questões aí de alto risco? A senhora falou um pouquinho lá no início, mas eu queria que a senhora completasse aqui agora para ficar bem claro para o nosso telespectador. Tá. Uma coisa bem importante em relação a isso é que o pré-natal seja iniciado cedo. Ou seja, atrasou a menstruação, eu vou para o posto, eu solicito, dou entrada no meu pré-natal, sou classificada, mas independente disso, eu comece a fazer esses exames o quanto antes. Existe sim. Existe protocolos já de exames de pré-natal que são obrigatórios e são básicos para todas as gestantes, independente daquilo que eu falei no início, de fatores de risco, se ela tem algum antecedente ou não, que a gente vai pedir alguns exames mais específicos, mas tem sim. E esses exames, eles vão rastrear, né, que a gente chama, as doenças mais comuns da gestação, né? Que a gente fala que assim que são aqueles mais comuns, que é a anemia. Então vai pedir exame de anemia, vai pedir exame de diabetes, que é a glicose, vai pedir exames de infecção das doenças venéreas, né? Que é a sífilis, o HIV, das hepatites. Vai ser solicitado também o exame da toxoplasmose. Então, só que tudo isso precisa ser feito, esses exames, o quanto antes. Tem doenças que o quanto antes a gente consegue começar a tratar, ele tem, assim, é muito melhor no andamento da gestação, né? Que a gente está falando aqui de feto, né? A gente está falando do bebezinho que está sendo formado. Então, a gente precisa ter uma saúde para que o nosso bebê também possa se formar de uma maneira saudável. Então, tem sim. Inclui aí também a urina. Eu falei muito sobre infecção urinária, que ela pode trazer algumas complicações na gestação. Então, tem alguns exames, sim, que eles podem ajudar a gente a descobrir e a tratar mais cedo possível essas complicações. Eu falei, tem esses exames, eles são os básicos, mas também tem aqueles exames que, de acordo com aquilo que a gente vai perguntando ou da classificação de riscos, a gente pode pedir por fora esses exames. A senhora falou algo muito interessante no início da sua fala agora, sobre o início do pré-natal cedo, né? Porque eu não sei se para vocês, assim, eu acredito que sim, que chegam muito aquelas mulheres que falam assim, não, mas eu achei que o pré-natal começasse a partir do 3º mês, não é isso? Né? E acho assim que pré-natal, na verdade, deveria começar antes de engravidar. Né? Exatamente. O preparo. Lembrando que, assim, tem algumas coisas que a gente precisa fazer antes de engravidar, que seria as vitaminas, né? O ácido fólico, suplementação, a gente precisa começar a tomar a vitamina antes de engravidar. Então, assim, mas eu não estava planejando engravidar. Ok, muitas das gestações a gente não está planejando. Mas assim que eu souber que atrasou, que eu fiz um teste que deu positivo, eu já preciso começar a fazer isso. Então, eu preciso já ir e começar a fazer o meu pré-natal. Porque, assim, o atraso menstrual é a primeira opção, vamos dizer assim,
é uma gestação. Aí tem as outras questões, né? Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque a gente escuta muito isso, né? E assim, a nossa guerra sempre foi essa, foi de que o pré-natal, ele é antes de engravidar, ou se não foi planejado, que ele, assim que você suspeitar, né, que está grávida ou que houve atraso menstrual, já precisa iniciar o pré-natal. Então, essa sempre foi a guerra, até hoje continua essa questão, né, assim, da população achar... É uma questão de cultura, né? Justamente, era essa... Uma cultura errada. Sim, Mas sim. E aí é importante, então, para vocês que estão aí em casa, ficar claro, o pré-natal, iniciar o quanto antes, na hora que ficou sabendo que está grávida, já iniciar o pré-natal, né, doutora? Exatamente. Vou dar um exemplo assim, eu vou falar da toxoplasmose, que é um exemplo mais clássico. A gente consegue, a toxoplasmose, ela é prejudicial para o bebê se você contrai ela, você tem contato com a toxoplasmose gestante. Ou seja, se você está grávida e teve contato, então esse feto pode ser afetado. Se você pegou a toxoplasmose antes de engravidar e você ainda tem os anticorpos da toxoplasmose no seu sangue, no seu exame, ele possivelmente não vai afetar o seu bebê. E quando a gente faz esse exame, a gente tem uma maneira de saber nesse exame se você pegou ele, mas é de 12 a 16 semanas. Se você fizer esse exame depois das 16 semanas, eu não tenho como saber se você pegou antes de engravidar ou depois de engravidar. Então, aí eu não tenho como saber se eu vou te dar um remédio, se seu bebê vai ser afetado ou não afetado. Então, assim, é importante que a gente faça esses exames o quanto antes, para que a gente possa conseguir tratar ou falar assim, não, isso aí foi antes da gestação, não tem problema. Falei da toxoplasmose, mas outra coisa também muito importante é a anemia, né? Então, assim, o exame logo no início, isso traduz muitas complicações se a gente consegue evitar essa anemia desde o primeiro trimestre, desde o início, e não chegar com 4, 5 meses e descobrir que você tem uma anemia muito grave. A ideia é você não chegar a essa anemia grave. Ótimo, muito bem explicado aqui. E eu infelizmente, já está encerrando o segundo bloco, passou muito rápido aqui de novo o bloco, e eu já gostaria já de convidar você a ficar ligadinho aí no programa. Não saiam daí, gente, que já já a gente volta com mais Missão Saúde na TV.